Como pode uma filha ter raiva da mãe, sabendo a importância e o valor da mesma? E eu vou falar agora dessa e de outras perguntas relacionadas à mãe, porque a gente está falando desse tema, né? Que, como eu falei, né? Talvez é o centro de toda a constelação, é a maneira como a gente olha para toda a constelação. Então, como pode uma filha ter raiva da mãe? A gente tem, né? A gente não pode negar os nossos sentimentos básicos. Uma coisa é a gente saber, entender, saber de alma o que a gente precisa para nossa evolução, e outra coisa é a gente viver. Quando a gente, às vezes, acha, de novo, que recebeu pouco, ou às vezes a gente está identificado com outra pessoa do nosso sistema, ou às vezes a gente perdeu a nossa mãe cedo, nossa mãe partiu, a gente tem sentimentos de raiva e a gente não pode esconder isso de nós mesmos. Se a gente esconde os sentimentos que eles existem, né, dentro de nós, a gente não consegue seguir a nossa vida porque a gente fica preso neles, né? A gente tem dificuldade de olhar para a raiva. Então a gente fica com aquilo, sabe? Como se fosse no fundo, em inglês fala back of your mind, né? Fica tipo no fundo da sua mente lá, lembrando, eu não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva. Você fica preso àquilo. Se você deixa fluir, né, e você fala, poxa, eu tenho raiva mesmo, eu acho que isso não foi legal, ou eu não, né, eu olho para a raiva e eu começo a entender a raiz daquela raiva. De novo, como os exemplos que eu estava dando, minha mãe partiu cedo, eu tenho raiva, eu queria minha mãe aqui comigo. Ou eu acho que minha mãe está, né, com a relação que minha mãe tem com meu pai, mas ela é só abusiva, eu fico com raiva. Deixa eu entender. Aí, quando você começa a entender, coloca uma lupa em cima das questões, você começa a trazer à tona, e você começa a fazer o quê? Trazer compreensão para aquilo. Então, poxa, eu tenho raiva da relação que minha mãe tem com meu pai, por exemplo. Eu começo a olhar, e quando eu olho, coloco uma lupa e falo, peraí, mas é a relação deles, eles escolheram isso, ou eles estão emaranhados e eles precisam resolver. Eu tô aqui no meu lugar de filho, eu não tenho condição de resolver. Então, eu deixo isso com eles, eu fico no meu lugar. Quando a raiva vem, né, eu acho que minha mãe não me tratou bem, ou minha mãe não me deu a educação que eu queria receber, ou eu sinto que os meus emaranhados são por conta da minha mãe. Quando eu olho para isso, eu falo, peraí, esses emaranhados são dela ou são meus? Por que que eu trago isso para mim? Então, o que eu estou dizendo é que se a gente tem vergonha da raiva que a gente sente, ou a gente esconde a raiva, a gente nunca vai poder mudar. Se a gente olha para ela sem julgamento, com amor, e fala, poxa, por que que eu tenho isso? O que que me faz ter raiva dessa situação? Eu começo a entender que às vezes é uma raiva apenas, não sou eu tenho uma escolha, e aí eu posso escolher outro caminho, eu posso escolher uma vida com mais consciência, né? Ou seja, eu tenho consciência daquilo, eu sei de onde aquilo vem e eu consigo trazer um novo significado. É muito bonito a gente poder olhar para nós mesmos sem esse julgamento de eu tenho raiva e é feio, então eu escondo de mim mesma a raiva que eu tenho. Quando eu olho, né, e falo, poxa, eu tenho raiva sim. Eu tenho raiva porque, o exemplo que eu estou dando, minha mãe partiu cedo. Tenho raiva, eu queria que minha mãe estivesse aqui. Ou minha mãe me abandonou. Tenho raiva. Quando você olha sem julgar, tentando, né, trazer a consciência aquilo. Poxa, mas existiam questões por trás que eu não tenho, que eu não tenho condição de lidar, ou existem questões por trás que eu sou pequena para olhar para tudo isso, então eu consigo trazer novos significados, e aí eu me, sabe, eu solto daquilo, eu me desprendo daquilo e posso seguir minha vida com amor, sem esse julgamento, tá? Uma outra pessoa colocou aqui, constelei e estou no lugar da minha mãe. O que fazer para acertar os lugares? Pai, mãe, filha. Quando a gente constela, a gente cria a imagem de onde a gente está. Então, eu vejo que eu estou emaranhada em algumas questões da minha mãe, ou avó, ou tia, enfim,
né, ou no trabalho, se é alguma coisa relacionada ao trabalho, eu vejo que existe um emaranhamento ali, só que eu também busco a solução. Então, eu não sei se essa pergunta ficou, pelo menos para mim, né, não sei, não ficou tão clara para mim, porque ela colocou, eu constelei, mas o que fazer para acertar? Se você fez a constelação e se você olhou para a constelação com, né, os olhos de cura, de, poxa, vou seguir e vou buscar a solução, você já fez isso dentro da constelação. Você já chegou numa imagem de solução. E a partir de agora, é só você fluir e deixar seguir no seu caminho. Né? Como funciona? E só para clarificar um pouco, né, essa questão dessa pessoa. Eu não estou falando os nomes porque eu não quero expor ninguém, né? As pessoas mandam as mensagens no privado, eu não gosto de ficar falando o nome. Mas essa pessoa colocou aqui, então. Vou ler de novo a pergunta e explico, então, tá? Constelei, estou no lugar da minha mãe. O que fazer para acertar os lugares, pai, mãe e filha? Então, se você fez a constelação, no início da constelação, como é o processo de uma constelação? No início de uma constelação, a gente mostra e vê a imagem que é formada, em que você está emaranhado. Você está ali preso em alguma questão que não é sua, ou você está preso, você busca alguma coisa ainda para você aprender naquela situação, e, ou seja, você está emaranhado naquilo. Quando a gente traz à tona aquela imagem que penetra a sua alma, e você fala, poxa, eu estou aqui, eu quero modificar. Aí a gente encontra frases de solução, frases de cura, para mudar aquela imagem. Para a gente falar, poxa, a imagem possível, ou qual é a solução para isso? Aí a gente usa as frases de cura, a gente usa posições, muda as posições das pessoas ou dos bonecos, e a gente vai soltando esses emaranhados. Quando a gente faz isso, quando a gente segue esse processo, a gente chega na solução. E a gente forma uma outra imagem de solução. Essa imagem é o que é possível chegar na solução daquela constelação. Hoje você estava aqui, fez a constelação, durou lá 1h30, uma sessão de constelação, chegou no final, você já está aqui na solução. Né? No campo, já chegou na solução. O que você precisa fazer? Só esperar, deixar fluir, que eu até falei em outra live isso, você não tem que fazer nada. O mais difícil é não fazer nada, ou seja, não voltar com os padrões antigos. É você olhar para a solução e falar, agora eu deixo essa solução chegar até aqui. Eu cheguei nela no campo, na energia do meu sistema, no inconsciente coletivo do meu sistema familiar, e eu deixo ela atuar na minha alma, para que ela chegue no meu dia a dia, na minha superfície, no que eu vejo aqui, no que eu estou vivendo todos os dias. Se eu tento racionalizar demais, se eu tento entender, falar, para chegar aqui eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, não funciona. Você tem que olhar para a solução e deixar ela fluir. Quando a gente faz uma constelação, sabe, que vai no essencial que precisa ser visto, que vai modificar realmente o que precisa ser visto, a palavra é essa, é modificar, você sai modificado, você sai com a imagem de solução e você sai modificado dali. As pessoas às vezes saem até atônitas, né, lá no consultório, eu atendo e aí a pessoa termina a constelação, a pessoa sai meio que assim, nossa, onde que é o elevador? Sai até meio assim, por quê? Porque a gente é uma modificação profunda de alma mesmo. Então você tem que deixar isso fluir, depois aquilo vai atuar em você alguns dias, você vai vendo as situações, a vida de uma maneira diferente, e aquilo muda. Então não tem exatamente o que eu preciso fazer depois de uma constelação, como que eu faço para entrar no lugar que é meu, que não é da minha mãe. Já fez, a constelação já fez isso, né? O atendimento, o processo da constelação já faz isso, tá?